Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 01838. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui o Carlos Henrique, que é um colaborador da Casa de Eurípides Barçanufo, e ele vem trazer para a gente a porta estreita. Portinha essa que é difícil de passar, né, meus amigos? Vamos entender por que ela é difícil de passar? Por que é mais fácil a gente passar pela porta larga, né? E essa porta estreita é tão difícil. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova. É com imensa alegria que hoje estamos aqui para mais um estudo. Esse estudo que, como todos os temas do Evangelho, mexe muito com a gente, né? É um tema, como o Jorge mesmo disse, como é que está andando as nossas escolhas? Como é que está sendo essa passagem, né? Tanto pela porta larga ou tanto pela porta estreita. Tudo vai do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 3. E começa falando o seguinte para a gente. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que se encontram. São Mateus, capítulo 7, item 13 a 14. Bom, aqui vem falar para a gente, né, sobre a porta estreita e também sobre a porta larga. E vem também nos dizer para a gente que, para a gente poder estar entendendo essa passagem, a gente tem que entender o que é realmente a perdição, que Jesus vem falar aqui para a gente. E a perdição, ela pode ser entendida como um estado de sofrimento e afastamento do progresso espiritual. Então, todo momento que nós nos deixamos nos afastar, né, de Jesus, dos ensinamentos dele, tudo aquilo que nos deixa nos perder, né, que nos sai do nosso controle, que fazemos com uma pessoa que a gente quer fazer, né? Então, assim, tudo isso se encontra na perdição. E fazemos diversas escolhas em nossas vidas. Nós somos convidados a todos os instantes a fazer escolha em um só dia. Então, dá um exemplo para a gente aqui, né? Cada dia que nós acordamos é uma escolha diferente que nós fazemos em nossa vida, né? Hoje, principalmente, quando a gente vai à casa espírita, a gente decide ir ou não à casa espírita. Isso aí é uma escolha, né? Prestar atenção ou não naquilo que está dizendo lá na frente, né? E isso aí, através das nossas escolhas, começa a vir a porta estreita, né? Porque a porta estreita, né, Jorge? Ela é um caminho que nos pune muito, que poda a gente bastante, né? Porque eu vejo, agora que a gente está passando por esse processo da juventude, e no século que a gente está, no ano que a gente está, eu vejo muito descontrole, seja dos jovens, ou seja também da faixa etária que for, o descontrole seja em relação aos vícios, em relação às escolhas, né? E tudo isso começa a partir, penso eu, a partir da criação que ele tem dentro de casa. Nós temos que entender, nós fomos criados simples e ignorantes, mas fomos criados para chegarmos à perfeição, né? Mas essa perfeição, ela tem que ser galgada a passos lentos, né? Porque somos ainda espíritos muito embrutecidos, mas sabemos que as leis de Deus foram colocadas na nossa consciência. Então, quando Cristo fala da porta estreita, o que ele quis dizer para a gente? A porta estreita nada mais é do que você viver de acordo com as leis de Deus. Porque todas as vezes que você está de acordo com a lei, você está no caminho da salvação. Se você transgride a lei, você está na perdição, você vai ter
que voltar novamente. Então, quer dizer, a porta estreita nada mais é do que a lei de causa e efeito. Ação e reação. Você é responsável pelos seus atos, pelas suas ações. Muitas vezes as pessoas pensam que é uma porta mesmo. Não, gente, não é uma porta que você vai passar. São as suas escolhas erradas, você vai ter que, né, consertar as suas escolhas erradas. E a gente sabe, para a gente consertar espíritos embrutecidos como somos, né, não é fácil pedir perdão, não é fácil você aceitar que você errou, que você foi culpado daquela situação, que você causou aquilo. Então, o que o Cristo quer dizer é isso aí, você não vai passar por uma porta, não. A sua consciência vai cobrar de você todas as vezes que você transgride as leis de Deus. Então, a gente tem que estar consciente disso. É isso que ele quis dizer quando ele fala da porta estreita. E Jesus e ninguém vai interferir no nosso livre-arbítrio, né? Então, assim, como foi bem colocado aqui pelo Jorge, não é a porta que realmente a gente imagina aqui no mundo físico falando, né? Mas é o quê? É seguirmos nos parâmetros que Jesus deixou pra gente, né? Que ele, assim, deixou uma multidão de coisas para a gente poder estar alcançando o auxílio necessário para a gente poder estar, né, seguindo no caminho dele. Imagine então o tanto de escolhas que fazemos em encarnação. E quem dirá durante toda a nossa vida espiritual, que é composta por diferentes encarnações, pois somos espíritos imortais. Então, assim, só da gente imaginar, né? Hoje, pelo menos, a gente tem, assim, a reflexão das nossas escolhas, né? Hoje em dia, se você está no espiritismo e você comete um erro, você comete o erro sabendo que você está cometendo o erro, né? Então, assim, a hora da mudança é agora, né? Aquilo que nós plantamos lá atrás, das nossas escolhas, como sabendo, né, que nós somos espíritos imortais, nós tivemos umas escolhas, né, em outras encarnações. Então, assim, todos nós sabemos que não foram escolhas boas, né? Só da gente estar assim nesse planeta passando de prova e expiação para o mundo de regeneração, nós sabemos que assim nós temos que fazer as escolhas hoje, é a lei de causa e efeito. Tudo que nós plantamos agora, nós vamos colher de uma maneira ou outra. Então, assim, é saber entender realmente aquilo que a gente está fazendo agora. E entra na questão também da porta larga, né? Que é o que? As escolhas não tão boas. Nossas escolhas, elas são divididas em dois tipos, as boas e as não tão boas. Podemos dizer que as escolhas não tão boas são as da porta larga. São fáceis, cômodas, atrativas, chamam nossa atenção. São escolhas muito atraentes. Então temos que entender que a porta larga são as nossas escolhas que são fáceis demais. É aquilo que nos deixa na nossa zona de conforto, aquilo que nos atrai. Sabe o dinheiro muito fácil que se chega para a gente? Sabe aquele comodismo que nós temos? Que aí entra a questão do orgulho, entra a questão da vaidade, entra a questão da abstinência com aquilo. Isso aí faz parte das nossas escolhas e aí entra na porta larga, né? É aquilo que nos prendem ao mundo físico. Por quê? Hoje nós somos muito fáceis, nós damos muita brecha para o mal, né, Jorge? Então, assim, a gente dá muita brecha para o mal e esquecemos o realmente significado que nós estamos aqui. Então, temos que entender essas escolhas nossas, né? Porque a gente acha que nós estamos enganando a Deus, mas na verdade a gente está enganando a nós mesmos. Então, se hoje eu escondo alguma coisa, né? Eu não estou escondendo, não estou escondendo de Deus, não, estou escondendo de mim mesmo. E hoje essa porta larga nada mais é do que quando nós nos apegamos ao materialismo, né? Quando nós damos mais valor ao material do que ao espiritual. Porque, como eu sempre falo, somos espíritos vivendo na carne. Não somos carne vivendo no espírito. E, infelizmente, nós
ainda valorizamos muito, né, o lado material. Nós ainda damos muito valor ao materialismo. E é isso que muitas vezes causa a nossa perdição. Porque, gente, não é que eu estou falando aqui, mas nós precisamos sim das coisas materiais, mas nós temos que dominar as coisas materiais. Quando Jesus disse, né, que nós temos que não é do mundo, ele quis dizer sim, eu não sou dominado pelo mundo, eu dominei o mundo. É isso que nós temos que fazer. E nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos deixando o mundo nos dominar. Nós estamos virando escravos das facilidades que o mundo está aí. Nós estamos usando coisas que são misericórdia divina, mas da maneira errada. Focamos, nós temos a internet com a maravilha, misericórdia divina, mas como que nós estamos usando essa internet? Para que nós estamos usando? Para falar mal da vida dos outros? Para ficar criticando político? Para ficar espalhando desgraças, né? Sendo que nós poderíamos estar usando isso, como a rádio está fazendo. Olha, um programa que leva, né, o evangelho para o lar de pessoas que muitas vezes não tem tempo de ir numa casa espírita, não tem tempo de ir numa igreja, mas está recebendo em casa. Né, como nós temos aí vários programas, né, que eles usam com esse fim, com esse objetivo. Mas, infelizmente, o que acontece? Se nós formos olhar, as pessoas vão mais olhar as coisas ruins, que chamam mais atenção, do que as coisas boas. Para você ter ideia, né, Jorge, como que a notícia ruim, ela se espalha com uma facilidade muito, muito fácil. Hoje, se você entrar na televisão e ver um jornal, você pode pegar, assim, a televisão e torcer que só sai sangue. Você vê, por exemplo, nós criamos um canal, na época da pandemia, aqui do Eurípides Barçanufo. Se nós conseguíssemos 1.000 inscritos, nós teríamos vantagens que o YouTube daria para que a gente pudesse manter o canal. Nós até hoje, desde a pandemia, nós não chegamos a 1.000 inscritos. Mas você pega aí um artista, um Big Brother da vida, milhões de seguidores, eu pergunto a vocês, meus amigos, o que esse povo acrescenta na vida deles, na vida de vocês? Nada. Ao fato que um canal espírita vai te trazer consolo, vai te trazer alento, aquelas dúvidas que você tem, você vai tirar suas dúvidas, não só um canal espírita, como evangélico, católico, mas para a gente conseguir seguidores para esses canais é difícil porque as pessoas não querem, as pessoas preferem o mundo, as frivolidades do mundo, do que as coisas de Deus. Eu falo que é muito fácil. Eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus é fácil, meus irmãos. É fácil demais. Fácil. Eu quero ver você viver com Jesus. É você viver ali, ó, igual Jesus viveu. É isso que eu quero ver. Aí sim, se você conseguir, você aceitou Jesus. Porque aceitar todos nós aceitamos. Até onde nos convém. Até o primeiro tropeção que vai fazer com que a gente largue ele de lado. Por isso, né, hoje eu vi uma palestra falando assim, gente, a nossa vida aqui terrena, ela passa muito rápido. Então, chegando do lado de lá, vai vir a cobrança. Aquele tempo que você perdeu assistindo Big Brother, assistindo aqueles programas que não te faz assim, não te dá um crescimento espiritual, o que você vai fazer com aquilo? Não que nós não possamos tirar um tempinho para a gente poder ver, não. Não é isso que a gente está falando. É a gente saber usar o nosso filtro e saber alimentar aquilo que realmente vai nos dar sustância, que nos vai nos tirar, né, da comodeza que igual está falando. Pedir perdão é fácil? Não é fácil, mas isso nos tira da zona do conforto e nos traz para a realidade. Nós não estamos vivendo aqui no mundo de maravilhas. Nossa, o meu convívio com a minha família é excepcional. Eu não tenho nenhuma discussão. No meu trabalho, eu tenho um ótimo convívio. Não, a gente vai ter esses convívios que não vai ser muito bons. A gente vai ter nossa vida para a gente poder crescer espiritualmente. E isso nos traz nas escolhas. Hoje nós temos o livre-arbítrio, que o homem, mesmo coibido de fisicamente, será sempre senhor dos seus pensamentos e de suas aspirações, pois ninguém pode interferir em nossas consciências. Então, em meus pensamentos, né,
Sempre eu vou comandá-los eles. Tudo começa através dos nossos pensamentos, né? Porque se a gente fala assim, não, eu não me desejei mal falando, nem em palavras do meu irmão, mas só de pensar eu já estou pensando mal contra ele, já estou transmitindo energia. E lembrar também, né, quando você fala aí, né, que a gente vai ter cobrado, lembrar que quem vai cobrar de nós não vai ser Deus, não vai ser a espiritualidade, não. É a nossa consciência culpada que vai cobrar da gente. Não é Deus cobrando os espíritos, os bons espíritos. Não, eles não vão cobrar nada da gente, não. Eles vão nos aceitar como somos, eles vão nos respeitar, mas quem vai cobrar somos nós mesmos, a nossa consciência, que é o nosso Deus interno. Ele é que vai cobrar da gente isso. Então, o pranto e ranger de dentes, como Jesus fala, nada mais é do que a sua consciência desperta, vendo, né, o que você programou para fazer e o que você fez. Aí sim a sua consciência cobra. Por isso, né, que muita gente pensa que o inferno, não, eu vou passar pelo inferno, aí tem gente que tem imaginação que vai ter, não sei o que, vai ter uma pessoa com chifre me esperando. Não, o inferno, aquelas coisas que a gente passa é na nossa própria consciência, é a nossa própria consciência que cobra a gente, né? Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas é porque o maior número envereda pelo caminho do mal. As paixões não são um problema. Kardec também nos fala, no Livro dos Espíritos, que o problema é a gente deixar que essas paixões nos dirijam. Dessa forma, caímos nos excessos e a própria força que poderia fazer o bem recai sobre nós mesmos e nos esmaga. Olha para a gente poder perceber como que nós nos deixamos deixar com que essas paixões dirijam a gente, né? Então, assim, dessa forma a gente vai cair nos excessos do mundo. Nós vamos cair, né, na questão de saber filtrar a nossa encarnação de um lado que, na verdade, não era para ser aquilo. E nós nos deixamos, como foi relatado aqui, nos deixamos que recai sobre nós, esmagando nós mesmos. Então, assim, tem hora que um simples toque, por isso que nós estamos aqui na Casa Espírita, por isso que hoje eu vim como amigo do Jorge, eu vim como amigo de um trabalhador da Casa Espírita, para poder, não só da Casa Espírita, mas também gente de fora, para poder um ajudar o outro. É um auxílio que o Jorge me dá, é um auxílio que um amigo meu me dá, que um familiar meu me dá, né? E tudo vem isso na questão de nós mesmos, sabermos, hoje em dia tem gente que pensa que, não, eu vou viver no meu quadradinho, eu não posso falar com ninguém, eu só vou olhar ao meu lado, não tô nem aí o que o outro fala. Por isso que o amor, ele está se tornando distante cada vez mais de nós mesmos. Está esfriando, né? Está esfriando, né? Hoje, assim, um convívio familiar está sendo muito difícil. Hoje, os jovens estão se deixando se perder, estão se deixando enlouquecer. Para a gente poder ter ideia, né, Jorge? Como que aumento de ansiedade, de depressão está se aumentando? Assim, tem gente que está tendo que ir no médico para poder para viver à base de remédio, porque não consegue aceitar aquela situação que está vivendo. É porque as pessoas hoje, elas estão ficando tão individualistas, aí seria cada um no seu quadrado, eles vão se fechando, e nós não viemos para ser individualidades, nós viemos para ser coletividade, cada um tem a sua individualidade, mas a gente tem que manter contato uns com os outros, como a gente mantinha antigamente. Mas depois é o que eu estou falando. Nós estamos deixando o mundo nos dominar. Hoje, com o celular, por exemplo, as pessoas passam mais tempo no celular e com o celular do que com os parentes, do que com as pessoas. Hoje, se você vai numa festa, fica cada um no seu celular, olhando o seu WhatsApp, olhando mensagem, mandando mensagem, mas ninguém conversa com ninguém. Então isso, o que está acontecendo?
o amor está esfriando. Tá esfriando. Porque as pessoas estão perdendo esse contato com as pessoas. Aí quando veio a pandemia, que eles viram a falta que faz um aperto de mão, um abraço, conversar. Eu achei que depois da pandemia a coisa ia mudar. Não. Estamos voltando à mesmice. Será que vai precisar vir outra pandemia para despertar? Né? E infelizmente isso, meus amigos, a gente fala e no meio espírita. Espíritas estão fazendo isso e não deveriam, porque têm conhecimento das verdades, né? E serão cobrados, porque a quem tiver muito, muito será cobrado. E simplesmente não estão nem aí. Eu fico vendo, às vezes eu fico olhando mídias de pessoas espíritas que você vê assim, estão se portando como uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de lei de causa e efeito, né, esse tipo de coisa. Não que eu esteja aqui condenando, cada um é livre para fazer o que quiser, livre-arbítrio. Mas eu acho que a partir do momento em que nós detemos esses conhecimentos, né, nós estamos à frente do movimento espírita. Eu acho que nós passamos a ser exemplo para as pessoas. Então, qual é o exemplo que eu estou dando? Eu fico aqui pensando, sabe? Amigos que estão ouvindo a gente. Eu fico aqui pensando, igual aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós, que estamos aqui, né, encarnados, interessante que a gente só desperta para ajudar quando a dor do outro entra na nossa casa e comove a gente através da televisão, do telefone. A gente pode perceber o tanto de doação, graças a Deus, graças aos corações generosos, tanto de doação que teve para aquelas pessoas. Então, assim, nós só vamos para frente se tiver aquilo que nos tira da nossa zona de conforto. E isso aí é o que prova aquilo que eu falei antes. São as mídias, as redes sociais sendo utilizadas porque elas têm que ser utilizadas para fazer o bem. Olha através, né, disso tudo, quanta ajuda chegou até eles. Não é? Porque a mídia, né, as redes sociais foram usadas para o que elas foram criadas, para isso, para auxiliar. E, infelizmente, estamos usando para guerras. É ficar ofendendo o outro, é ficar apontando defeito, é fazer fofoca. Gente, são coisas banais que não acrescentam nada na vida da gente. A gente fica vendo certas coisas, né, que pessoas públicas que deveriam, né, já que tem tantos seguidores, deveriam estar dando exemplo de dignidade, um exemplo para que as pessoas possam seguir. Não, simplesmente fica na banalidade, porque aquilo, como diz o outro, dá like, né? É o que eles gostam, eles estão preocupados com isso. Aí depois, quando desencarnam, chegam no plano espiritual, acontece igual quem leu o Ícaro Redivivo. O que aconteceu com o Raul Seixas quando ele chega lá? A hora que ele vê os meninos se drogando em memória a ele, né? O desespero que ele fica. Né? O Santos Dumont criou o avião, né? Quando ele viu o avião sendo usado na guerra, o desespero que ficou. Então, é isso que nós temos que pensar. Quando eu passar para o lado de lá, o que eu vou encontrar? O que a minha consciência vai cobrar? Hoje nós temos assim o mundo em nossas mãos. A tecnologia, como o Jorge mesmo disse, é usado da forma que nós quisermos. Mas principalmente, gente, a tecnologia cada vez mais ela está só ampliando. Ela está só vindo a nosso favor. Então, assim, nós temos que utilizar a tecnologia para o bem, né? A espiritualidade superior, ela é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Os espíritos nos dizem, na questão 909 do Livro dos Espíritos, que o que nos falta é vontade de se reformar e ainda lamentam: quão poucos entre vós fazem esforços. Então, assim, olha o que os espíritos vêm trazer para a gente, né? Assim, nós somos capazes de vencer as nossas más inclinações, né? Assim, o que nos falta mesmo é a vontade de nos reformar, né? É ver que aquilo não vai dar certo, mas trazer aquilo de um outro olhar,
né? É entender o que realmente eu estou fazendo da minha vida. É do nosso feito dizer que as más inclinações são mais fortes que nós, mas pela resposta dos benfeitores fica claro que a vontade é a alavanca que necessitamos para vencê-las. Então, se eu tenho vontade, se eu trabalho a vontade dentro de mim, se eu pego aquilo que eu sei e coloco em prática, porque não adianta eu sair lendo, né? Nossa, eu sei o Evangelho segundo o Espiritismo de trás para frente. Eu sei as obras todas de trás para frente, mas eu não coloco em prática. Eu não alavanco, eu não ajudo aquele que está junto comigo. Hoje, como o Jorge disse, hoje nós somos coletividade, hoje nós somos trabalho em equipe. Se hoje eu não tenho o Jorge para poder estar fazendo, para poder estar ajudando aqui a rádio, né, para a gente poder estar cada vez mais alcançando mais pessoas, né? Quem sou eu aqui sozinho? Quem sou eu lá no trabalho da assistência social? Quem sou eu no trabalho da mediunidade? É como nós estamos estudando, né? Nós temos aqui um estudo toda segunda-feira da mediunidade e fala muito isso sobre os componentes da reunião mediúnica, a pessoa que sustenta, o médium, né? Não só dentro da reunião mediúnica, mas trazendo agora para o nosso dia a dia, a nossa família. Então, assim, com resignação, com fé, a gente tem que trabalhar a fé, a gente tem que colocar a fé em prática. É a fé raciocinada, é a fé que eu viro e falo assim, não, eu vou vencer, eu vou conseguir passar por aquilo, né? E é importante salientar que vencer as más inclinações não é o mesmo que reprimi-las. Quando nós as reprimimos, elas adquirem mais força e quando eclodem, fazem estragos ainda maiores. Então temos que entender que não é vencer as más inclinações, não é reprimir o que eu tenho dentro de mim. Ah, não, eu vou esconder aquilo para não poder transparecer para o Jorge. Eu vou esconder aquilo para poder não tentar enganar, né? Se hoje eu tento enganar uma pessoa, eu estou reprimindo aquilo que eu tenho para poder, sabe, aquelas más tendências. E assim, e quando elas vêm à tona, por isso que o orgulho e a vaidade, quando elas chegam ao patamar, a pessoa está cega. Porque ela não vê como que ela está como é que eu posso dizer? Como que ela está se esbanjando acima dos outros. Como é que ela não está sendo empática com as outras pessoas? Como que ela está querendo ser melhor do que o outro? E assim, se eu fosse melhor, eu não estaria nesse mundo. Eu estaria em outros. Né? E uma coisa interessante que você falou, né? A coisa principal, gente, é a amizade. A amizade, o respeito. Eu falo que, você estava falando, né, a respeito da rádio, eu falo que eu tive o privilégio de contar com amigos que querem cada vez mais dar o seu melhor pela causa, né, pelo programa, né, estão todos empenhados, ninguém quer ser melhor do que ninguém, mas estão todos empenhados em trazer as verdades do Cristo de uma maneira clara, para que possa alcançar mais e mais pessoas. Né? Amizade, nós temos uma amizade assim que se eu precisar de qualquer coisa, né, nós temos um grupo que eu criei um grupo de WhatsApp, né, com as pessoas que ajudam a gente nessa programação. É só enquanto eu coloco lá no grupo, gente, estou precisando disso, disso, disso. Na mesma hora as pessoas se prontificam a ajudar. Porque o nosso ideal é esse. É fazer um trabalho sério, um trabalho comprometido com a rádio e com a doutrina espírita e dar o nosso melhor sem que ninguém seja melhor. Eu estou trabalhando com pessoas que estão no início da doutrina espírita, como eu trabalho com pessoas que estão há anos na doutrina espírita e todos estão no mesmo patamar, ninguém é melhor do que ninguém, cada um do seu jeito, dá o seu recado da melhor maneira possível. É isso mesmo. E entender que nós estamos aqui, nós que estamos iniciantes da doutrina espírita, ou já mais tempo, é entender que nós não estamos aqui para poder mudar nada. Nós estamos aqui para poder trazer o conhecimento atual, porque hoje em dia nós estamos vivendo no mundo, como a gente mesmo disse, nós precisamos da realidade, a gente precisa viver o hoje. A gente está vivendo numa crise e nós estamos esperando o fim do ano, nós estamos esperando o fim do mês, nós estamos esperando o 5º dia útil para poder receber o pagamento e nós estamos
se perdendo em relação a nós mesmos. Nós estamos deixando com que, como o Jorge mesmo disse, com que as amizades, elas desaparecem de um tempo para outro. Ah, não, a minha amizade com aquela pessoa sincera, né? A amizade não é só de boca para fora, é saber, como o Jorge mesmo disse, é saber que hoje eu estou precisando dele, ele está ali de braço aberto para poder me ajudar, né? E assim, é uma oportunidade que todos nós temos, e que nós somos, que nós fazemos aquilo que realmente a gente sabe que vai dar um retorno. Mas também temos a opção todos os dias das escolhas boas. Essas vamos chamar das escolhas da porta estreita. Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que é estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo e obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que pouco se dispõe a fazer. Interessante que ele vem trazer para a gente, que ele já sabe que poucas pessoas vão se dispor a fazer isso. Poucas pessoas vão, né, fazer aquele esforço de si mesmo. Porque eu não estou me esforçando hoje, não é para o outro. Eu estou esforçando é comigo mesmo. Eu estou esforçando para que eu trabalhe comigo. Eu trabalho muito isso em mim sobre a autoestima. Porque a autoestima, ela é aquilo que nos faz sentir bem. Só que interessante que hoje eu tenho um jeito de ser. Só que o outro não gosta. Então, eu me deixo influenciar pelo que o outro gosta. É porque a gente quer agradar os outros. A gente quer agradar o outro. Você se desagrada para agradar. Você não tem que agradar os outros. Você tem que estar convicto dos seus ideais. Vocês têm que estar fazendo a coisa certa. Porque é o que eu falei, vivemos uma coletividade, mas somos uma individualidade. Se eu falar uma coisa aqui agora, você vai entender de um jeito, os ouvintes vão entender de outro jeito, cada um vai entender de um jeito. Né? Poucos vão ser aqueles que vão entender da mesma maneira que eu, né? E como eu me expressei. Então a gente não tem, é cada um receber aquilo e ficar com seu ponto de vista. Se a gente puder sentar e conversar numa boa, sem brigar, olha, você falou isso, mas será que é isso mesmo? Olha, você não acha que é assim? É assim que a gente tem que fazer. O diálogo é a base de tudo. Mas hoje em dia as pessoas estão perdendo a fala, porque as pessoas não conseguem dialogar. Elas trocam mensagens no celular maravilhosamente, mensagens lindas, mas se for chegar cara a cara para conversar, já começa a se exaltar, da exaltação já vira uma briga. É impressionante, é o que eu tô falando. Nós estamos perdendo a capacidade de dialogar. Se tirar o celular da nossa mão, nós não somos nada. Nós não somos nada. Pega a sociedade e coloca a sociedade num lugar afastado de redes de internet para você poder ver como que eles vão reclamar e sofrer até falar. Eles falam que é um sofrimento, né? Mas é o quê? É um vício que já se tornou um vício mundial. Hoje é família, é pai conversando no quarto, filho conversando na cozinha, e assim vai. Toda porta, ela constitui passagem em qualquer construção que separa dois lugares, permitindo livre passagem entre eles. Quando passamos por uma porta, estamos mudando de ambiente, correto? Jesus, ele nos diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Que esforço será esse? Interessante que é um exemplo. Por exemplo, uma criança, quando está aprendendo sobre formatos e coordenação motora, tenta passar uma peça quadrada em um formato circular e não consegue. Essa criança necessita de esforço, de entendimento e de atitude. E conosco ocorre a mesma forma. E é interessante, né, essa simbologia da porta de uma casa, porque realmente você passa de uma porta, né, você sai da sala, vai para os quartos, vai para a cozinha, e em cada lugar desse você vai fazer alguma coisa. Mas uma coisa interessante, por toda porta que você passar, é por ela que você tem que retornar. Né? Então, se eu entro no meu quarto, eu entrei por aquela porta, eu vou ter que sair do meu quarto por aquela porta. E quando Kardec vem falar isso da dificuldade da porta estreita, gente, reforma íntima. Poucos estão fazendo a reforma íntima. Poucas pessoas, porque não é fácil você
as mazelas que você tem, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, as chagas morais, você traz há milênios. E você trocar essas chagas por virtudes, adquirir virtudes. Gente, para a gente conseguir adquirir virtudes, nós não podemos ter chagas morais. É muito difícil. É muito difícil a gente abrir principalmente orgulho, vaidade, egoísmo. E o que é o principal para nós conseguirmos extirpar isso da gente, nós temos primeiro que aceitar que nós somos. É você chegar diante de um espelho, olhar para o espelho e falar: eu sou orgulhoso, eu sou invejoso. É muito difícil. A gente aponta isso nos outros, mas em nós nunca. E se alguém aponta em nós, nós brigamos. Brigamos. Falou tudo, isso mesmo. Nós somos o certo, nós somos o correto e ninguém pode mudar isso, né? Então, assim, é muito interessante. Eu falo que, assim, nós estamos entre a porta estreita e a porta larga, assim, o tempo todo. Se hoje eu sigo o caminho do bem, é as nossas escolhas. É como foi mesmo disse, né? Tudo determina a nossa escolha. E se temos ainda aquele pensamento de que precisamos sofrer para viver o reino dos céus dentro de nós, e não é isso. Não é esse sacrifício que Jesus espera de nós. É o sacrifício do esforço, da atitude, de domar as más inclinações. A gente falou que nós estamos entre a porta estreita e a porta larga. A porta larga, ela nos quer dizer que, assim, se hoje eu escolho um caminho que é mais fácil para mim, eu estou me aproximando daquilo que me torna fora, né, dos ensinamentos de Jesus. Mas se hoje, dia após dia, como diz, né, a natureza ela não dá salto. Então, dia após dia, se eu deixar com que essa porta larga se afaste de mim e que a porta estreita seja sempre... É só a gente pensar assim, não sair dos ensinamentos de Jesus. Só que falar é muito fácil, né? A gente acha que, assim, hoje nós estamos aqui, né, trazendo o ensinamento do Evangelho. Para nós, antes de nós trazermos aqui, a nossa reflexão de nós mesmos, né? Porque hoje você está dando palestra, não quer dizer que você está impune dessa porta larga, vamos dizer. Não. Se hoje eu frequento a reunião mediúnica, eu estou impune disso. Não. É como diz, o desafio é da porta para fora. Aqui dentro é mil maravilhas, o meu convívio, eu amo todo mundo, abraço todo mundo, os meus problemas são lá fora. Agora deixa eu sair do lado de fora. Ah, não, vai ter uma prova amanhã. A prova está te esperando assim que você sair. E essa porta estreita é tão difícil, gente, porque quando você começa a passar por ela, você começa a incomodar as pessoas. Aí você já vira beato, você quer virar santo, você fica chato, porque né, o que você gosta já não interessa para eles. E também a gente começa a fazer uma seleção. Porque quando você começa a entrar por essa porta, aquelas coisas que antes te interessavam não interessam mais. Então você já não quer, por exemplo, determinados assuntos que as pessoas têm, você não quer ficar ali perto ouvindo, porque aquilo te incomoda, aquilo não te acrescenta nada. Então, se você for dar o seu ponto de vista, as pessoas não vão gostar. O que acontece? Você começa a ir se afastando dali. Aí as pessoas já acham que você está esquisito, que você está estranho, né? Você é beato, santo. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, voltam para a porta larga, por quê? Porque tem medo de ficarem sozinhas, tem medo de serem desprezadas. Não tenha medo não, meu amigo, porque você vai arrastar pessoas, porque a hora que as pessoas virem a sua felicidade, a hora que as pessoas virem a sua transformação, a pessoa melhor que você está se tornando, por mais que elas hoje te atirem pedra, por mais que elas hoje elas falam, te criticam, amanhã elas vão fazer o mesmo que você fez e vão te agradecer. Muito importante. Assim, sermos exemplos, né? Porque hoje a dependência emocional ela é muito grande. Assim, vamos falar em relação ao relacionamento. Nossa, eu comecei a namorar com tal pessoa tem 1 ano. Se terminar comigo hoje, meu mundo acaba. Será
que você nasceu com essa pessoa? Será que você vai viver em prol dela? Se hoje ela pular, a gente usa esse ditado, hoje ela pular, morrer afogada, você vai morrer junto com ela? Então, assim, é esse entendimento, sabe? Simão Pedro, ele elenca 2 tipos de esforços necessários para nós adaptarmos a porta estreita. O primeiro é o entendimento, o segundo é a atitude. Falando do esforço, do entendimento, qual a melhor forma para passarmos pela porta estreita? Ao pensar, vamos achando formas novas, diferentes. Por isso precisamos refletir. Por que nós não estamos conseguindo? Por que os outros conseguiram? O que eu deveria fazer? Então, assim, são essas perguntas que nós temos que fazer dentro de nós para podermos criar esse bom hábito, né? Por que hoje eu não estou conseguindo? O que eu preciso de mudar? Falando de mim, Carlos, né? Falando de mim, Jorge, falando daqueles que estão ouvindo a gente. Por quê? O que é aquilo? Porque nós só trazemos aquelas coisas que nós não queremos do outro, né? Quando a gente quer, assim, esbanjar o outro, não falar as qualidades do outro, a gente fala. Mas o que realmente, assim, a essência do outro, a gente não traz. Então, é fazer isso mesmo, sabe? O que eu devo fazer? E aí entra também a questão da atitude. Quais forças nós estamos colocando para vencer a porta estreita, né? Então, assim, é a questão disso, é saber determinar, é pegar o nosso fluido das nossas forças, dos nossos canais de energia e saber direcionar ele. Canalizar, né? Canalizar. Se hoje eu tenho... Por isso que é importante, sabe? A Casa Espírita, ela nos dá muita oportunidade de sabermos canalizar as nossas boas vibrações, as vibrações que nós temos. Hoje, nós achamos alguns gestos muito fáceis. Hoje eu entro para tomar passe, tomo passe, e assim, acho que tudo que eu estiver pedindo vai cair para mim. Só que o que acontece? Eu não lembro quem me falou, não sei se é a Joana de Ângeles, o Jorge até usa esse ditado, que nós temos que ligar o nosso plug na tomada, né? Para receber. Para poder receber. Então, se eu não entrar com esse sentimento de receber, não vai ter como, né? Eu vou ter que trabalhar isso dentro de mim. As forças que temos que usar são as do sentimento e a do comportamento. O que eu estou sentindo hoje? Como que eu estou me comportando hoje? É tudo isso. E lembrar, não precisa ser penoso, só precisamos encontrar os caminhos. Então, se hoje não precisa ter aquela cobrança excessiva, é só eu saber encontrar o caminho que realmente eu estou querendo trilhar. É me colocar no molde que a porta me exige, o molde e o ensinamento do Cristo. Então, se eu me adapto diante naquele molde que realmente Jesus Cristo pede a gente, né? Será que nós estamos moldando segundo o Evangelho? Né? São essas perguntas que temos que trazer para dentro de nós. Precisamos perceber que é preciso discernimento para escolher entre a porta estreita e a porta larga. Buscamos coisas que nos alegram aqui e agora, ou as coisas que me tornam felizes. A felicidade verdadeira, ela não é passageira, ela é eterna. Então, sabemos entender o que realmente me faz feliz hoje. Me faz feliz hoje viver numa festa, viver numa balada, viver num vício excessivo fora do sério? Beleza, vamos saber que hoje eu estou plantando, uma hora eu vou colher. Ou também me faz feliz aquilo, trabalhar dentro da casa espírita, estarmos conectados com Jesus, com os ensinamentos de Deus, não perder a fé, né? E esse ensinamento de hoje vem nos trazer isso, é a reflexão de si mesmo, é diminuir o ego, como nós mesmos temos que diminuir o orgulho e o egoísmo e deixar que Cristo, através das nossas boas escolhas, cada vez mais se enche o nosso coração e enche os nossos caminhos e que possamos fazer assim uma caminhada com muita reflexão e com muito amor em nosso coração e saber que nós estamos aqui todos para uma só evolução. E bom, meus amigos, lembrar que a evolução dá salto. Vamos de pouquinho em pouquinho.
Se você conseguir melhorar aos poucos, você está no caminho certo. Bom, nós chegamos ao final do programa, né? Queria agradecer ao Carlos pela participação, pelos esclarecimentos hoje. Eu que agradeço. Programa Cristo Consolador, né? Todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Meus amigos, nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência.